Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos começar hoje mais uma aula, trazendo aqui algumas questões para vocês sobre o Enem, e claro, dando uma revisada sobre os nossos conteúdos. Lembrando que a gente está se baseando no caderno azul das questões, né, do vestibular do ano passado, né, de 2020, perdão, do Enem 2020. Parte desses conteúdos que a gente está vendo são de geografia, que também caem nas provas da UES, né, principalmente porque são questões tanto de atualidades como de geografia geral, né, sobretudo geografia física, que são conteúdos muito cobrados nos vestibulares que a gente acaba fazendo da UES. Eu já previamente já marquei alguns pontos, selecionei só algumas questões que são de geografia, tá, para a gente visualizar. Nós vamos retomar aqui a partir da questão 53. Então, nessa questão 53, gente, não vou ler todo enunciado, mas tem algumas palavras-chave aqui. Apesar de estar falando sobre o texto da viagem ao centro da Terra, o texto vem falando para nós a respeito de algumas palavras-chave aqui. Nessas palavras-chave, elas vão nos remeter ao assunto que está dentro da geografia, principalmente dentro da geografia física, que a gente analisa mais, é as medidas, as distâncias, a cartografia. E aqui nós temos a distância, né? Uma distância que é medida através de latitude e longitude. E novamente aqui, né, a Alice no texto diz: a Alice não tinha a menor ideia do que fosse latitude e longitude. Parece que não é só a Alice que esqueceu, né, ou não tem ideia do que seja latitude e longitude. Latitude, longitude, distâncias medidas no mapa são conteúdos que nós aprendemos principalmente no primeiro ano do ensino médio e também lá no sexto ano do ensino fundamental. Quando nós começamos a analisar as cartas, começamos a analisar os mapas, os tipos de escala, né, fazer medidas de escala, e aqui a questão traz à tona para você sobre os conceitos ou a referência de latitude e longitude. Lembrando que a latitude e longitude são medidas, realmente são distâncias, né? Podemos encará-las como distâncias dentro da cartografia. No caso, a latitude é uma distância que eu tomo como referência a partir da linha do Equador. Tá? E toda a latitude ela vai ser dividida em norte ou sul. Né? Então, começando com a linha do Equador, que é equivalente a 0 graus, né? 0 grau de latitude, e a nossa principal linha de longitude, a nossa referência da longitude, é o meridiano de Greenwich. Então, eu tenho a linha do Equador, que divide a Terra nos hemisférios norte e sul, e o meridiano de Greenwich, que divide a Terra. Acho que escrevi correto, não lembro bem como escreve. Que divide a Terra em leste e oeste. Tá? Se eu digitou errado, e não é assim que se escreve. Né? Na convenção internacional, nós usamos norte, sul, leste e oeste com os símbolos, né? Utilizamos a língua inglesa. Como norte e sul, mesmo que seja em inglês, né? North, South, se escreve em NS, mas em inglês, né, o leste vira east e o oeste vira west. Então, por isso que nós escrevemos NSEW. Você lembra que é o leste e aqui é o oeste. Do nosso lado direito, nós temos o leste. Do lado esquerdo, a Greenwich, nossa linha 0 grau, nós temos o oeste. A linha do Equador, a referência que ele vai trazer para nós é realmente para a referência de longitude. Mas o meridiano de Greenwich, além de medir para nós a longitude, aqui eu acho que eu falei longitude aqui, né? Latitude com Equador, perdão. No meridiano de Greenwich, ele também vai ser utilizado para a gente fazer uma outra medida, que é o cálculo de fusos horários. No caso, o meridiano de Greenwich, o fuso zero, né, ele vai ser a nossa base inicial para cálculos de fusos horários, né, dividindo o planeta em 24 fusos, que seria o total de 24 horas.
em que cada um dos fusos teria o equivalente aí a aproximadamente 15 graus, né? Sendo que a 15 graus de longitude você tem uma diferença de 1 hora ou um fuso horário, tá bom? Então vamos lá. O enunciado diz: o texto descreve uma confusão da personagem em relação ao que? E aqui a referência traz a projeção cartográfica. Não está falando aqui sobre projeção, né? Não está falando sobre Peters, não está falando sobre Mercator, não está falando sobre nada, né? Sobre linhas, sobre convenções, não está falando sobre distorções, então não pode ser sobre cartografia, sobre projeção cartográfica. Contorno de fuso horário também não está falando sobre isso, né? Uma menção a horas foi feito no texto, né? Está falando de distância, uma distância medida por longitude e latitude. Localização do norte magnético também não tem a ver com latitude e longitude, né? E aqui nós temos os referenciais de posição relativa, né? Porque é isso que encontra-se uma latitude e uma longitude. No caso, quando eu tenho uma posição relativa, o que é isso? É um posicionamento que é dado através do cruzamento entre latitude e longitude. Quando eu faço o cruzamento entre a latitude e a longitude, né, onde duas retas se encontram, eu vou ter um ponto. Esse ponto é uma posição que eu vou chamar de coordenada geográfica, que é medida em graus, minutos e segundos. Então, eu vou dar aqui tantos graus a norte ou a sul e tantos graus a leste e oeste. Cruzando as duas linhas, eu vou ter uma coordenada geográfica. Isso é um assunto também cobrado, principalmente nas provas da UES. Muita gente vacila. Apesar de ser um conteúdo relativamente simples e que a gente estuda principalmente no primeiro ano do ensino fundamental, né? E a letra E traz as distorções das formas continentais. Distorção também é um fato trazido para projeção cartográfica e não é esse o assunto. O assunto é distância medida através de latitude e longitude, por isso que aqui nós ficaríamos com a letra D. Tá? Aqui não temos mais nenhuma questão de geografia. Vamos para a próxima questão, que é a questão 56. Aí temos: a demanda mundial para a produção de alimentos aumenta progressivamente a taxas muito altas. Atualmente, na maioria dos países, continentes e regiões, a água consumida na agricultura é cerca de 70% da disponibilidade total. Eu gosto de fazer essas marcações, eu aconselho que você também marque quando você estiver fazendo a sua prova, para que isso te facilite a capturar qual é a ideia principal do texto que você está fazendo. Porque certamente nas opções eles vão te trazer confusão, né, intencionalmente, para que você esteja atento ou desatento, né, e você perceba ali e interpretar o texto, consiga interpretar o texto. Então aqui eu falo sobre a demanda mundial de quê? Da produção de alimentos. Ok, então aqui eu já tenho algumas palavras-chave. Produção de alimentos. E ele vai dizer que essa produção de alimentos está crescendo, estão ficando cada vez mais altas. Tá? Isso é uma informação relevante, né? Ele está me trazendo uma afirmação, não é uma projeção, é uma afirmação. Então ele diz: atualmente na maioria dos países, continentes e regiões, ou seja, no planeta como um todo, a água consumida na agricultura é cerca de 70%. Então o que ele está me dizendo? Alguém está sendo consumido para a prática agrícola, que este alguém é a água. E que 70% do uso desse produto, que é a água, vai para a agricultura. Então, aqui fechou o meu ciclo de raciocínio. Eu tenho um aumento na produção de alimentos, está ficando cada vez mais alto. A produção de alimentos depende dessa água, sendo que essa água consumida somente para a agricultura é de cerca de 70%. Tá? Sendo que o nosso maior problema é que nós temos um planeta que é riquíssimo em água, superabundante em água, porém a maior parte dessa água, né, é salgada, né, é imprópria para consumo e para plantio, e o que resta de água doce, de água que serviria para o consumo humano e para a agricultura, está contaminada,
né, ou imprópria para o consumo, certo? Então aí a gente tem um problema sério, né, porque sobra aí aproximadamente no mundo hoje 3% de água doce que poderiam ser consumidos, mas em parte dessa água nós temos as questões sobre o desperdício e a poluição desses mananciais, o que nos resta aí uma quantidade bem menor, né, que fica aí na casa de 1 a 2% da água que resta como potável, como própria para o consumo. Então, trazendo aí a problemática, né, eu já mencionei isso aqui no vídeo anterior, que é bom você ficar de olho nas referências quando se trazer as citações. Aqui você está vendo que é recursos hídricos no futuro, problemas e soluções. Olha só. Então já fica mais uma dica aqui sobre o que é a questão quer trazer para você. Um problema e uma possível solução relacionados aos recursos hídricos no futuro. Essa questão se encaixa muito também com a questão da sustentabilidade, né, e para os princípios da conservação. Vamos lá. Para que haja redução da pressão sobre o recurso natural mencionado, que é a água, aí muita gente vai ficar, meu Deus do céu, né? Se você não souber interpretar o texto, vai ficar girando, rodando aqui procurando. A redução da pressão sobre o recurso natural mencionado, vai ficar, meu Deus, qual é o recurso natural mencionado aqui? É o alimento, é a água, é a agricultura, né? Poxa, é o recurso natural, o único recurso natural mencionado no texto é a água. A expansão da agricultura demanda melhorias. Então, eu quero reduzir o consumo de água mediante ao crescimento do uso dessa água na agricultura. Então, para solucionar ou para trazer um equilíbrio para isso, o que eu preciso melhorar, preciso fazer? Aí ele traz como opção na letra A a fertilização química do solo. Se eu fertilizar quimicamente o solo, eu não vou precisar gastar tanta água. Faz sentido? Nenhum. Trazer um escoamento hídrico. Se eu quiser melhorar o consumo de água, eu vou ter que fazer com que essa água fique escoando pelo terreno. É isso que eu preciso, de uma melhor drenagem? Não. Um escoamento hídrico, a drenagem não vai trazer. Manutenção de poços artesianos. Quem não sabe o que é os poços artesianos, aqui no Ceará, em muitos lugares, mas principalmente aqui no Nordeste, no Ceará é muito conhecido como poços profundos. Manutenção de poços profundos, que são poços bem difíceis de serem construídos, caros, né? Eles não aparecem em qualquer lugar, nem todo mundo tem dinheiro para construir esse tipo de poço, porque eles são cavados principalmente em lugares com baixa retenção de água na superfície ou em áreas próximas à superfície. Às vezes eles são construídos em áreas que são muito rochosas. Isso acaba encarecendo a construção desses poços, né? Então, poço artesiano é muito complicado, difícil e caro, senão vai melhorar a minha eficiência. Aqui está a opção que seria correta, a eficiência nas técnicas de irrigação, né? Por que na letra E? Porque fala sobre a velocidade das máquinas colheitadeiras, né? Que quanto mais rápido eu colher, menos água eu vou utilizar. Então você vai vendo que as outras opções, por raciocínio lógico, elas vão se auto-eliminando, né? Então, se eu quero reduzir o consumo de água, a melhor opção aqui seria melhorar a eficiência nas técnicas de irrigação. E é isso que está sendo produzido e buscado, principalmente através de uma técnica chamada de agroecologia, que traz aí várias funcionalidades e várias alternativas, né? Não só em relação a sustentabilidade através da redução do consumo da água, né? Mas também outras alternativas para reduzir o impacto ambiental, né? Sobre produtos, sobre técnicas produtivas. Dentre essas técnicas de irrigação está a irrigação por gotejamento, por exemplo, né? As irrigações programadas, hoje já utilizando imagens de satélite, computadores que medem a umidade relativa do ar, a umidade do solo, né, para que a água que seja emanada, né, nessa irrigação seja o suficiente para manter a plantação boa, né? É um bom estado. Então, é uma eficiência
tecnológica necessária. A questão 57, gente, é uma questão de atualidades. Eu sei que não era uma questão tão fácil, né? Assim, eu consideraria aqui uma questão mais média, porque você precisaria não só conhecer um pouco sobre geopolítica, mas sobre as estratégias de combate a crimes, né, internacionais, a prevenção sobre ataques terroristas e algo do tipo, né? Então, eu vou ler porque a gente precisa trazer alguns esclarecimentos, tá? Então, diz assim, ó, no caso do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a ênfase está posta no traçado de uma estratégia geral de desarticulação, não só dos inimigos reais, como dos potenciais. Pronto. Aí aqui onde entra os sistemas de inteligência que hoje se espalham principalmente pela internet. Hoje mesmo eu estava vendo uma matéria, né, de um grupo em Brasília que estava se programando para atacar escolas para matar mais gente, né? Pessoas que estavam conversando, né, através disso. Então, e hoje, através dos algoritmos, já é possível identificar esses e prever possíveis ataques, né? Hoje toda a rede de internet, WhatsApp, tudo isso é monitorado, né? Facebook, Instagram, pelos algoritmos. Tanto é que hoje redes como o Facebook, o Instagram, até mesmo o YouTube, né? O chat de alguns aplicativos, programas, até de jogos de videogame, né? Online, eles não te permitem que você utilize certas palavras, certos termos. Quando você digita essas palavras, o algoritmo já barra, já não deixa você fazer aquilo ali, né? Então fica registrado, e para alguns departamentos de inteligência, quando você digita aquela palavra, né, quando você fala sobre morte, guerra, terrorismo, assassino, nazismo, né, coisas desse tipo assim, já acende uma luzinha ali, identificando, né, o que é que você está buscando, se você faz isso de forma, se a pessoa faz isso de uma forma muito recorrente, né? É assim também que se encontra e se quebra as redes de pedofilia, por exemplo, né? Muita gente não sabe, quando você vai lá no site de busca, tudo que você digita no Google está sendo monitorado ali, não só pelo serviço do Google, mas também por serviços de inteligência. Então vamos lá, né? Reais como potencial inserido na concepção preventiva, que supõe que a mínima dissidência é um sinal de perigo de guerra futura. Deve-se ter capacidade para responder a uma guerra convencional, tanto para enfrentar um inimigo difuso, ou seja, está em vários lugares ao mesmo tempo, não se concentra num só lugar, atentando simultaneamente para todas as áreas geográficas do planeta. Trata-se, sem dúvida, da estratégia com pretensões mais abrangentes que se desenvolveu até agora. Tomando o texto como parâmetro, qual tendência contemporânea impulsiona a formulação de estratégias mais abrangentes para o Estado americano. Então, hoje o Estado americano, ele busca, né, traz projetos, lembrando que aqui a gente ainda estava, né, na elaboração dessas questões, ainda estava debaixo do governo do Donald Trump. A gente não sabe ainda se Joe Biden vai continuar, né, com essas políticas, principalmente de eliminação, né, ou de erradicação de problemas com grupos terroristas, de enfrentamento, né, a esses grupos em outros países, em outros territórios, principalmente na Ásia. A gente não sabe, mas a principal estratégia que era desenvolvida não só pelos Estados Unidos, mas outros programas também, principalmente em países mais ricos, né, como os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, de fazer essa busca ativa, principalmente nas redes de internet, né, para eliminação desses problemas, ou para evitar o crescimento desses problemas. Então, o que é que se pode fazer como estratégia? Aí na letra A tem erradicação dos conflitos em territórios. O problema aqui é a palavra erradicação, que está dizendo que erradicar é deixar de existir, não tirar mais, né? Não existirá mais. É impossível você eliminar 100% de conflitos em um território, né? Não tem como, gente, fazer isso aqui, né? Não tem como. Desculpa aí se de repente tiver aparecer muito, eu sei que está saindo na gravação aqui o barulho dos passarinhos. Eu fico até com receio que as pessoas pensem que eu tenho aqui um monte de gaiola, gente, é porque aqui onde eu moro tem muita mata, tem muita vegetação aqui ao meu redor,
né? Então eu estou gravando já é finalzinho da tarde, a hora que os passarinhos voltam, né? Vocês estão ouvindo aí o barulho dos bem-te-vis. E eles aparecem muito aqui em casa, né? Inclusive até numa casinha que eu fiz aqui, um ninhozinho para eles. Eles aparecem muito aqui no meu quintal, tá? Eu não crio bichos engaiolados. Os únicos animais presos que eu tenho ali são os meus peixes que estão dentro do aquário, por motivos óbvios. Então nós temos aqui na letra B a propagação de organização em redes, né, que são as redes criminosas que recrutam pessoas e passam as suas ideias e estratégias principalmente através da internet, né, e redes criminosas, né? Então as redes aqui não é só as redes da internet, né? Tem essa esse duplo significado aí, né? Se atua nas redes da internet, nas redes de comunicação, nas redes de mídia, mas também nas redes, porque são grupos onde em um determinado país vem as armas, de outro determinado país vai a lavagem do dinheiro, para outro determinado país vão as drogas, outro determinado país, outro determinado estado fica com a questão do recrutamento de novas pessoas para entrar nesses grupos, nas organizações criminosas. Então você nunca tem a mesma coisa num só lugar, né? Então, onde você tem um grupo criminoso, uma atuação criminosa, um grupo terrorista, né, eles não têm toda a produção, uma articulação, a vida do dinheiro, não vem de um só lugar. Exatamente esse espalhamento, né, é uma forma de você diminuir as chances de ser monitorado ou de ser pego, né, em algum crime. Eu tenho na letra C eliminação das diferenças regionais, não se trata sobre isso, não é uma questão sobre eliminação de pobrezas. Ampliação do modelo democrático, né? Trazer mais democracia não vai trazer um combate ao crime. E a projeção da diplomacia mundial. Gente, uma diplomacia não precisa de guerra nem de armas, né? E você tem uma coisa que o Donald Trump não fazia, e aí quando foi elaborada aqui a questão, era trabalhar em cima da projeção de diplomacia, né? Uma das coisas que ele era muito criticado é que realmente ele falava na cara meio, né, bem firme e sem muitas argumentações, sem muitas preocupações com o que as pessoas iriam pensar a respeito das suas falas, tá bom? Vamos ver só mais uma questão aqui, vamos para a questão 61, que é uma questão que fala sobre a DIT, a Divisão Internacional do Trabalho. Lembrando que a DIT, a Divisão Internacional do Trabalho, ela teve muitas modificações. Essa Divisão Internacional do Trabalho é um assunto que geralmente a gente vê em geografia no primeiro ano do ensino médio, quando a gente vai começando a analisar sobre o processo de colonização e o surgimento dos modelos capitalistas. Aí eu tenho a Divisão Internacional do Trabalho, né, onde nós vamos ter a primeira DIT, a primeira Divisão Internacional do Trabalho, a divisão do mundo entre colônias e colonizadores, né, ou colônias e metrópoles. Então nós vamos ter a primeira DIT, aí, né, a Divisão Internacional do Trabalho, ainda junto com as primeiras navegações, né. No início aí vai ficando mais forte, principalmente a partir do século XVI, onde nós vamos ter o crescimento do comércio internacional, mas através da exploração de colônias e metrópoles, sobretudo de colônias de exploração, como foi o caso aqui da América Latina, né, que sempre foi uma base de exploração. Só depois do século XVIII, quando nós tivemos a primeira Revolução Industrial, a DIT vai ter uma modificação, né, que em vez de ter uma transação entre mão de obra barata, né, entre produtos manufaturados e as riquezas metálicas, né, ouro, prata, diamante, metais preciosos, agora nós vamos ter uma transação realizada entre os países por produtos industrializados e matérias-primas. De novo, a América Latina ela fica aí à mercê de ser fornecedora
desses produtos manufaturados e depois das matérias-primas e uma receptora daquilo que vem das suas metrópoles ou das suas antigas metrópoles, depois que alguns países ganharam a sua independência política. Então ele vai falando sobre a divisão internacional do trabalho, né? Falando sobre como ficou a situação da América Latina. E aí nós temos, escrito na década de 1970, o texto considera a participação da América Latina na divisão internacional do trabalho marcada pela. Então ele quer saber aqui no texto o que é que sempre marcou a América Latina dentro da DIT. Qual foi o papel dela, uma característica que foi comum para a América Latina nas mudanças temporais em relação à divisão internacional do trabalho. Aí a letra A diz que ele teve uma produção inovadora de padrões de tecnologia, né? Nunca aconteceu isso, né? Da América Latina ser uma fonte de inovações tecnológicas. Não estou dizendo que a América Latina não tenha, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas nós não somos, né, uma grande produção de padrões, não copiamos, né? A maior parte da América Latina copia ou traz para cá essas tecnologias. Uma superação paulatina, ou seja, aos poucos, do caráter agroexportador negativo. A América Latina até hoje, assim como o Brasil, claro, que fica na América Latina, mas ainda temos esse modelo agroexportador. O Brasil ainda é, em pleno século XXI, um país baseado na economia agroexportadora, né? A apropriação imperialista dos recursos territoriais, né? Lembrando que o imperialismo foi um outro momento, né? Quando muitos países começaram a ganhar sua independência, mas nós vamos ver as potências europeias reinvadindo, né, a América Latina, a Ásia e a África, e ali dividindo territórios, ocupando territórios, para que trouxesse nessa produção tecnológica e trocando essas matérias-primas, trocando esses recursos naturais pelas indústrias que viriam se plantar, né? Um toma lá da cá bem sem vergonha, né? Para falar a verdade, né? Vocês nos cedem a matéria-prima, vocês nos cedem as riquezas naturais de vocês e a gente vai levar nossas indústrias para produzirem dentro do território de vocês e assim gerando emprego e renda. A coisa não funcionou tão bem assim como a propaganda. Na letra D eu tenho a valorização econômica dos saberes tradicionais, de jeito algum, né? Uma das coisas que mais é afetada com o processo de colonização são as tradições, principalmente a cultura local, né? Não é à toa que até hoje nós falamos a língua padrão dos nossos colonizadores. E a dependência externa do suprimento de alimentos, né? Suprimento externo, né? Dependência externa do suprimento de alimentos. Não, né? Nós é que somos supridores. A nossa dependência externa não é de alimentos. A dependência externa na América Latina é de tecnologias. Bom, a gente fica por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e tenham servido para fazer mais essa revisão. Lembrando que o calendário da UES teve uma modificação para quem está esperando pela UES, né? A prova agora seria nesse domingo de agora em maio. Houve uma modificação, não recordo bem agora, né? Mas seria dia 30 de maio. Mas a prova foi passada para junho e julho, né? Pela questão aí da logística que a UES precisou fazer por causa do coronavírus. Grande abraço, gente, e até a próxima aula.